que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas isso aí vai amassar o teto do carro. Essa é uma coisa mais comum que existia. Tipo assim, nossa, mas o que é isso aí em cima, né? A caixa de som? Né? Então, é uma coisa que realmente foi um trabalho de formiguinha muito grande. A gente, né, ter que, na verdade, fazer entrar na cabeça das pessoas que aquilo era uma coisa bacana. E por que a barraca em cima do teto e não no chão, né? Apesar de ser um pouco óbvio, né? Para muitas pessoas não era, né? Porque não era uma coisa comum. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast Papo de Fogueira. Para quem não me conhece, eu sou o Albert e hoje a gente vai ter um episódio fantástico para campistas, para overlander, para campistas que querem se tornar overlanders. Eu acho que vai ser um episódio fantástico com muito conteúdo e muita inspiração para você vir para essa vida. Eu tenho um convidado aqui muito especial. Eu acredito que seja uma das pessoas que mais entende desse mundo, principalmente desse meio de campismo para overlander, que é o Éder da Campus World, que, para quem não conhece, que eu acredito que seja a minoria, é uma fábrica de barracas de tetos mais tradicional e pioneira do Brasil. Então, eu gostaria de passar a câmera agora para o Éder. Tudo bom? Éder, muito obrigado pela sua presença. Prazer, imagina. Eu gostaria que você se apresentasse para a câmera. Claro. E falasse de você e depois um pouco da empresa que você representa e que foi fundada pelo seu pai, né? Claro. Bom, mais uma vez, sou o Éder da Campus World. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E, bom, a gente está aí nessa viagem aí, vamos dizer, essa viagem na empresa, né? Desde 97, faz um tempinho, né? Então, quando a gente começou lá atrás, na verdade foi meu pai e minha mãe que começaram com isso daí, né? Então, meu pai e meus pais, na verdade, sempre tiveram confecção, né? Na verdade, fazia sacolas para feira, né? Então, sempre trabalhou com corte, costura, fazia várias feiras, né, aí em São Paulo, fora de São Paulo também. Então, a gente já trabalhava com essa parte. Meu pai, ele é desenhista industrial, né? Então, ele sempre já foi professor Pardal, desde cedo, Legal. né? Que muita gente, muitos clientes, inclusive, ainda chamam ele de professor Pardal ainda, né? E aí, a gente sempre foi também do off-road. Então, a gente, inclusive, conhece muita gente há muitos anos, né? Tá nesse tempo já. Mas a gente ia muito pra Ilhabela. Ilhabela, você conhece, obviamente, Sim. na parte do centrinho ali, né? Tem uma livraria, até hoje tem essa livraria, né? E lá eles permitiam você entrar na livraria e folhar, tomar um café, consumir, claro, e folhar. E tinha ainda tem, da revista muito importada, né? E tinha sobre off-road, sobre várias coisas, inclusive overlanding, né? E olhando, né, essas revistas, meu pai já fazia as sacolas, né? Falou, caramba, que legal isso aqui. A gente já acampava também, só que ainda Barraca não. de chão. Barraca, né, de chão. E aí, eu falei assim, que bacana, tal. Me interessei por isso aqui, né? E aí, era o quê? Era o anúncio de uma empresa na Itália que fabricava barraca. Barraca de teto. Barraca de teto. Que acabou sendo que, na verdade, é a pioneira de fabricação de barraca de teto no mundo, né? Em série, principalmente, que é desde 1951. Caramba. 51. É muito mais antigo que muita gente imagina, né? Às vezes rola nos grupos, o pessoal manda aquelas fotos de barraca de teto antiga, preto e branco e tal, né? Sim. Mas começou em 51, em série, com essa empresa que chamava Zyfer, na época. E depois de um tempo, acredito uns 15 anos atrás, ela foi comprada por uma empresa e ela passou a chamar Autohome, né? Uma empresa italiana. Então, foi aí que a gente viu, ele viu esse anúncio, né? E ele falou assim, vamos dar uma olhada, a gente ia pra Europa, de qualquer forma, vamos tentar dar uma olhada lá. A gente foi pra Itália, eles foram lá na empresa, na fábrica, gostaram, né?
compraram, né, 3 barracas. Eles fizeram uma negociação e a gente ia ser representante da fábrica no Brasil, né? E naquela época o dólar era 1 por 1 Sim. ainda, né? Só que mesmo assim, depois que chegou as barracas, tudo, colocado no Brasil com as taxas todas, já que naquela época ficava completamente inviável já a revenda aqui no Brasil, né? E aí com aquilo em mente, assim, agora, a gente fez isso, gastamos um dinheiro, né? Que era bem pesado na época, pra não fazer nada, né? E o que a gente vai fazer, né? E aí foi aí que, assim, ele é desenho industrial, meu pai, né? E aí na época a gente conhecia o pessoal do Sebrae, e o pessoal falou, ó, por que você não fabrica a sua própria barraca? Não foi nem ideia nossa, foi ideia deles, no Sebrae, né? Caramba, nunca pensamos nisso, né? Podemos, né, analisar. E o que a gente fez? Meu pai, obviamente, fez o desenho, bem diferente, obviamente bem diferente da barraca italiana. Mas o único ponto que a gente pegou, que era primordial, e até hoje é o que bate, é o que a nossa marca é famosa, é o tecido. Legal. Né? Que basicamente é o melhor tecido de barraca do mundo. Né? Que a nossa fábrica utiliza, que é a primeira deles, né? Na verdade na Itália, e uma na Coreia do Sul. Né? Então, pela que a gente tem conhecimento, todas as fábricas do mundo. Né? É só nossas 3 fábricas que utilizam. E aí, pegamos esse tecido, meu pai fez um desenho próprio, foi feita uma patente. Então, a nossa barraca foi patenteada em 96, né? Então, caiu em domínio público em 2013, se não me engano, por aí. Então, o que foi patenteado? O sistema de abertura da barraca. Né? Então, um projeto próprio, começou dessa forma. E desde então a gente veio galgando. E sempre, assim, porque a barraca, no começo, ainda é até hoje, se você parar pra pensar, muita gente chega, você tá no acampamento, você tem a barraca, você sabe? Chega no acampamento, você abre a barraca, a pessoa fala, nossa, que coisa é essa? Nunca vi. Chama muita atenção. Demais, né? Sim, sim. E aí você fala, nossa, a pessoa até hoje não conhece, né? Nossa empresa vai para 29 anos já, né? E a pessoa não conhece. Mas por quê? É que naquela coisa, você sai na rua, você vê um carro que você quer comprar. Você nunca vê ele, mas depois que você quer comprar ele, você começa a ver ele bastante na rua. Verdade. Né? Então, quando a pessoa começa a buscar isso, procurar ela, aí ela encontra, né? Mas naquela época, não tinha conhecimento nenhum. As pessoas não, né? Uma coisa nova. Tinha o quê? Na Austrália, na África do Sul e na própria Itália. Que ainda tem muito, né? Ainda tem muito. Porque essa cultura, na Europa, né? Vamos dizer assim, e na Oceania, basicamente Austrália e Nova Zelândia, é uma coisa muito mais intrínseca, né? Uma coisa mais que vem da cultura deles também, né? Sim. De se movimentar, de fazer aventura ao ar livre, né? Movimento com um carro também, né? Fazer uma trilha, um off-road. Então, por isso que a nossa empresa nasce também muito ligado ao off-road. Então, todo mundo, assim, do off-road, não todo mundo, né? É muita coisa, mas grande parte do pessoal off-road, né? Conheceu a nossa empresa e a gente foi muito por esse lado. Porque as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas isso aí vai amassar o teto do carro. Essa é uma coisa mais comum que existia. Tipo assim, nossa, mas o que é isso aí em cima, né? A caixa de som? Né? Então, é uma coisa que realmente foi um trabalho de formiguinha muito grande. A gente, né, ter que, na verdade, fazer entrar na cabeça das pessoas que aquilo era uma coisa bacana. E por que a barraca em cima do teto e não no chão? Né? Apesar de ser um pouco óbvio, né? Para muitas pessoas não era, né? Porque não era uma coisa comum. Né? Esse é um ponto interessante, até de destacar, Éder. Qual é a vantagem de uma barraca no teto de um carro em relação a uma barraca de chão? Tem muitas. Na verdade, assim, a barraca de chão, primeiro, você já diz o nome, você está em contato com o chão, né? Então, você tem a questão da umidade, né? Bichos, né? Animais peçonhentos, a própria areia, terra, ou quando chove, de acumular água embaixo, né? Ou em volta, por mais que você faça calha, Sim. né? Então, barraca de teto, você tá livre de tudo isso. Pelo que a gente sabe, nenhuma cobra brasileira sobe em árvore. Então, para não subir na escada da barraca também. Então, você tá livre de tudo isso, né? Todos esses bichos. E não só isso, né? Você não tem essas coisas nas costas. Você tem um colchão mais confortável. Não é colchão inflável, você tem colchão de espuma. Sim. Né? E uma proteção melhor, porque o tecido realmente faz uma proteção absurda. Diferente de tecido de barraca de chão, que é bem fininho, parecido com um tecido de
barraca... Desculpa, é com tecido, na verdade, de guarda-chuva. É bem similar, né? É um pouquinho mais grosso, alguns... Um tem uma variação um pouco mais... O core, o principal ali do tecido, vamos dizer, é bem similar, né? Entendi. Bom, eu sou usuário da barraca de vocês. Confesso que eu nasci no campismo usando a barraca de vocês. Sério? Sério, Não sério. acampava de chão antes? Não, eu acampei uma vez há muito tempo atrás, mas daí na pandemia me despertou essa vontade de overland. Eu comprei a barraca de vocês na pandemia. Uhum. Na época tinha uma fila gigantesca para comprar uma barraca com vocês. Eu comprei uma seminova Aham. e eu tenho ela até hoje, eu adoro ela. E tá lá guardadinha na minha garagem. Não cabe no meu carro, porque meu carro é alto. Então eu tiro ela, mas sempre que vamos viajar, a gente coloco lá no teto e vou com a família. Minha esposa adora. Show. Meu irmão, hoje a gente até compartilha. Ele usa bastante também. Ele tem uma Amarok, então ele pede, me empresta a barraca aí pra eu viajar. Eu falo, não, põe lá na caçamba. Ele põe lá e vai viajar. A última viagem dele foi até o Atacama com a barraca. E, poxa, eu acho que é muitas histórias que ela proporciona, né? Sim, sim. E, Éder, vocês que estão nesse cenário aí desde 1996, 97? 5 e 6 é quando começou, né, mais a ideia, mas 97 como oficialmente abriu a empresa mesmo. Como que você vê o campismo nessa época e o campismo de hoje? Mudou muita coisa? Demais, né? Mudou muito, né? Eu acho que, na verdade, a gente tá ainda na principal mudança ainda, mas que na época, por exemplo, existia, o CCB era muito forte, por exemplo, né? Uhum. O Camping Clube do Brasil era muito forte, então você tinha vários locais maravilhosos, inclusive. Hoje ainda sobraram 3 ainda principais, né? Mas o pessoal pagava a mensalidade, né? Conseguia fazer. E não tinha tanto camping, a não ser nos CCBs, né? Hoje é um pouco difícil ainda, mas tem muito mais do que tinha na época, obviamente, né? Então, o brasileiro, na verdade, nunca teve essa cultura, né, de acampamento. Veio mais, na verdade, com os militares, né? Sim. Então, quem tem família militar, né? Que é o caso da minha mãe, por exemplo, meu avô era militar. E aí pegou um pouco dessa questão, né, de campismo. Inclusive, até voltando ao que eu tinha te falado antes, de 51, que começou a primeira empresa a fazer barraca, a ideia da barraca de teto, na verdade, nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pra você ter uma ideia. Então, Que era... Eles acampavam principalmente em deslocamento para algum lugar que vai atacar, imagino eu. Isso, por exemplo, quando eles iam fazer o que você falou, para poder tentar atacar algum lugar, eles iam encobertos, aí tinha os caminhões, e eles faziam a campana em cima do caminhão. Então, colocavam as madeiras, colocavam a lona, né? A famosa lona de caminhão, né? Que o pessoal, né, encerado. E começou assim. E aí, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, muitos combatentes que queriam aproveitar, né? As pessoas que realmente, né, sobreviveram, fizeram o quê? Começaram a pegar os próprios carros e fazer uma estrutura em cima, um tablado em cima, né? E começaram a colocar as armações e puxar um tecido para poder conseguir acampar parecido de uma forma móvel. Aí voltado pro lazer. Exatamente, A gente tem, inclusive, uma coisa que a gente está querendo fazer na empresa, que é uma linha do tempo da barraca de teto e da Camping World junto. A gente tem, inclusive, uma revista da época, se não me engano, de 65, assim, com anúncios, né, das barracas, aquelas fotos antigas. Uhum. A gente tem a revista original. Pô, A gente conseguiu achar e comprar no eBay, pra você ter uma ideia. É bem bacana, né? Então veio que muito dessa época, né? E aí foi virando até que em 51 essa empresa conseguiu fazer. Inclusive em 51 eles lançaram até uma barraca hardtop, inclusive. De fibra, a primeira. Em 51? Em 51. Mas imagino eu que devia ser bem pesada. Bastante pesada. Pequena, né? Pesada, mas você vê, uma ideia à frente do tempo, na verdade, né? Uhum. Então, mas surgiu pela necessidade, né? Sim, sim. Então, necessidade, na verdade, não necessidade, mas necessidade de curtir a vida, de sair, né, na natureza. Uma frase que tem no site de vocês é: pioneiros no que hoje virou estilo de vida. Uhum. Da onde que surgiu essa frase? Bom,
Primeiro, assim, a gente... como essa cultura, como a gente estava falando antes, essa cultura ainda meio que não existia, ainda, ou era uma coisa adormecida, vamos dizer assim, a barraca, quer queira, quer não de teto, ela te dá muita mobilidade. Porque a barraca de chão, você vai chegar em algum lugar, vai demorar bastante tempo. Pra montar e desmontar, né? Exatamente. As barracas mais práticas, hoje em dia você leva o quê? Em torno de 7 a 10 minutos, né? Isso dependendo do tamanho dela, do sistema dela. Agora tem umas infláveis, né? Sim. Também, né? Só que as infláveis ainda ficam meio assim porque ela ainda tem o ar ali, né? E quando tem o frio, ela vai puxar, o ar vai ficar frio dentro ainda também, né? Então, Verdade. Então, eu fico meio receoso em relação a isso ainda, né? Mas essa questão foi de quando a gente trouxe um pouco, a barraca ajuda um pouco de teto a ter essa mobilidade. Então, você tendo essa mobilidade, a pessoa começou a querer sair um pouco mais, a ir mais longe, a dormir do lado de uma cachoeira, onde uma barraca de chão não ia ser possível, né? E aí ligado um pouco ao off-road que eu falei pra você, que no começo sempre foi ligado mais, porque as pessoas que usam off-road, né, que fazem off-road, viam essa necessidade de ter que dormir, porque você vai na Serra da Canastra, você vai, sei lá, na Chapada, aí você tem que andar 50 km de estrada de terra, que no asfalto seria quase 250, praticamente. Verdade. Né? Aí você passa, você almoça, você vamos sair agora. Você chega lá pra ver o pôr do sol às 5 da tarde, 4h30. Aí, pô, tu tem que voltar agora 50 quilômetros, né? Então, dá uma desanimada, a pessoa fala, putz... Aí tem mulheres, não vou generalizar, mas tem muita... a pessoa fala assim, eu tô cansado, tem com criança, a criança tá cansada, Sim. né? E aí a questão de dormir do lado ali é o que junta o útil ao agradável, né? Não, e você já acorda num lugar fantástico, né? Exatamente. Eu acho que o casamento do off-road e da barraca de teto, qual que é a meta do jipeiro, do praticante de off-road? É chegar em lugares inacessíveis ou mais inóspito possível. Exato. Né? E, poxa, para você chegar num lugar desse é difícil. Você tem muitos caminhos que o jipeiro, ele é meio que um mago para atravessar alguns trechos. E chegar nesses lugares é um troféu. Com certeza. E para sair de lá, ele tem outra função para voltar. Então, às vezes vale a pena ficar lá e desfrutar mais tempo desse lugar que ele chegou. E a barraca de teto daí proporciona esse conforto, né? O conforto de você estar seguro, abrigado de intempéries de chuva, de vento, de animais, como você mesmo mencionou, diferente de uma barraca de chão. Sim. Eu acho que de fato é um casamento, né? Com certeza. É porque você imagina, o off-roader extremo, né? Ele gosta, às vezes, de fazer um trecho de 10 quilômetros e às vezes passa 2 dias fazendo. Sim. Né? E aí ele vai dormir aonde? Você, às vezes tem que dormir no meio da trilha. Sim. Né? Então... Não tem nem lugar de estender a barraca de chão, né? Porque é lama pura e aí mata fechada dos lados. Sim. Ele vai fazer o quê? Né? E aí, o que acontece? Muitos off-roaders também começaram a fazer o quê? Que às vezes só ia só homem, né? Os grupos, né? Parceiros, amigos, e aí as esposas ficavam em casa, né? Aí esse off-roader sempre começou a ver, consigo fazer um off-road, mas chegar no local, levar minha esposa também e dormir lá e fazer um acampamento bacana e ela curtir também. Então foi, aí às vezes, aí nasce o filho, né? Uma filha, aí vai querer ir junto também. Então, e aí você vai, então a gente vê que existe uma linha ali, né? Que a pessoa vai começando tendendo a ser overlander. Sim. Vamos dizer assim, né? Acaba se tornando. Vindo do off-road. Ou tem gente também que vem de um carro de passeio comum. Um hatch, um mob, um up, que seja. Enfim, não precisa nem falar marcas, mas... e aí, põe a barraca. E aí, fala assim, nossa, legal. Conheci vários lugares, mas eu queria queria ir na Serra da Canastra. Queria ir no Jalapão. Queria na Chapada e tal. Só que meu carro é complicado. Eu preciso de um 4x4. Então é muito comum, né, a migração de um carro comum para um 4x4 justamente pela viabilidade de você chegar ao local, você disse antes, para poder... Esse é um ponto interessante. Inclusive, no Instagram de vocês, pessoal, depois dá uma olhada no @campings_world, né? Exato.
que lá tem várias fotos de clientes deles usando a barraca. E o que eu acho interessante é que tem vários clientes que não tem o carro 4x4. Muitos. E viaja com a barraca. Tem um caso que até eu tô seguindo, que ele tá com um Opala. Aham. Um carro mais antigo. Mas você vê o casal super feliz com a barraca de teto viajando o Brasil inteiro, Exatamente. né? Então eu acho que não tem o limite do 4x4, do off-road. Mas a barraca em si, ela te dá uma liberdade para você ir em muitos lugares, né? Com certeza. O que você tá falando, inclusive, é o Baita Rolê. Isso, que é o Gustavo e a Jussara. baita rolê. Então, eles começaram, na verdade, de bicicleta, né? Depois de moto, tinha um K, aí depois um Chevette, que agora, inclusive, pegaram o Chevette de volta. Uma Brasília, com a nossa barraca já usada, antiga, né? E agora estão com o Opala 73. E isso me chamou a atenção. Você não precisa ser rico pra se aventurar e cair no mundo. Não, Né? exatamente isso. Eu acho que eles são um exemplo disso. Com certeza. O que a gente teve um exemplo que infelizmente não tá mais entre nós, o Churastei, o Jesse, que viajava com Fusca e uma barraca de teto também. Uhum. Enfim, tem N exemplos que servem como inspiração pra pessoa levantar a bunda do sofá Exatamente e explorar o mundo, né? E às vezes a barraca é um produto caro? Sim, é um produto caro. Vale todo o investimento. Mas você não precisa ter uma barraca para começar a se aventurar. Como você mesmo disse, o pessoal do... como que chama? Baita Rolê? Baita Rolê. Do Opala, ele começou de bicicleta. Foi? Né? Eu acho que você vai começando a jornada e vai fazendo o upgrade. Sim. E o importante é ter história para contar depois, né? Exatamente. Essas viagens criam memórias, criam inspirações para quem viaja é algo inexplicável, né? Muita gente pergunta pra gente, assim, ou pergunta não, às vezes fala pra gente assim, bom, eu queria barraca, mas meu carro não dá, né? Eu tenho que pegar um carro melhor, um carro 4x4, uma picape, né? É claro que não. O mais importante, isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. Primeira coisa, tem muita gente que chega e fala, nossa, eu vi todos os vídeos de todos os viajantes que tem na sua barraca, né? Das pessoas instalando aqui a barraca e tal. E eu não comprei a minha ainda, tô pensando, assim, mas assim, tem que pegar e não só pegar as suas ideias, suas vontades, mas colocar em prática. Sim. Né? Porque senão você fica só imaginando, né? E às vezes, quando você vai pela primeira vez, né? Às vezes não é tanto aquilo que você esperava, ou é muito melhor do que você esperava, mas você precisa ir. Você precisa sair, se dispor a sair, né? Então, qual o carro certo para poder fazer isso? O seu. Exatamente. Não importa. Exatamente. Mas eu tenho um mob. Não importa. O mob é maravilhoso. Já coloquei barraca em vários mobs, inclusive. Aí você fala, nossa, mas no mob sim. Se a pessoa entrar no nosso site, ela vai ver na parte de ver barraca em veículos por marca. Bom, são quase 29 anos, né? Então, a gente já colocou uma barraca em Gurgel, em Opala alguns. Colocamos já em BYD. É mesmo? No ano passado. Legal. Já em BYD. Então, assim, não importa o carro, né? O legal do BYD é que o cara tem um Power Station de baixo. É verdade. E agora com o tanque também, né? O GWM tanque, que é híbrido, né? Sim. Mas você pode reservar quantos por cento de bateria você quer para usar para camping também. E já tem inversor também, obviamente, porque todo carro elétrico e híbrido tem inversor, né? Mas isso é bem bacana. Então não importa o carro. É o carro que você tem. Então basta você ter a vontade de realizar, né? Mas é claro, o 4x4 vai chegar um pouco mais longe, mas isso não te impede. Aí você fala, mas quantos 4x4 eu preciso fazer? Por exemplo, eu viajo bastante também, menos do que a gente gostaria, claro, né? Mas vamos dizer assim que de 100% de viagens no ano, né? Se você tem que fazer 10% de off-road, 20% de off-road, é isso. Sim. O resto é asfalto. Mas os lugares mais lindos realmente são aqueles que são um pouco mais inacessíveis ou mais difíceis de chegar. Verdade. Inóspitos, né? Exatamente.
Então, Eu tenho uma pergunta polêmica pra você. Claro. Qual é o carro que não dá pra instalar a barraca de vocês? Conversível. Que não tem teto. Dos demais que tem teto, servem todos. Servem todos. Então, por exemplo, a gente já colocou, por exemplo, no Jeep Willys, colocamos vários já. E aí a capota de lona. Sim. É o único conversível que dá pra pôr, imagino eu. Não necessariamente, é porque assim, você vai pegar uma BMW Z4, não é isso? Não... Não tem como, Sim, né? sim. Mas no Jeep Willys, por exemplo, você tem você tem a própria gaiola externa de proteção, né? Ou a gente já colocou em um, por exemplo, bem minimalista. Então, a gente colocou em cima do Santo Antônio, fez um suporte específico. A gente também desenvolve, quando o carro é bem diferente, o mais específico, a gente desenvolve também REC específico pro carro, mas tem que ir na nossa empresa, claro, né? Sim. Então, já fizemos em cima da capota de lona, com a barraca em cima, cliente que usa e vai embora. Mas assim, no modo geral, realmente quase não tem limitação. Assim, eu não lembro de um carro que tem problema, assim, de colocar. A gente colocou, como eu falei, em Gurgel até. Então... E em picapes? Como é que coloca em picape? Picape é bem tranquilos, né? Se for cabine simples, vai ter que ser na caçamba. A gente tem 5 opções de REC de caçamba, né? REC fixo baixo, médio, alto, bagageiro de caçamba, REC elevatório. Se for cabine dupla, dá pra pôr na caçamba aí no teto. Quem tem família maior, dá pra poder colocar dividido, né? Uma barraca em cima e embaixo fica 2 quartos, né? Então, a picape é bem versátil por conta disso, né? Você tem essas opções. Por exemplo, a gente estava até conversando um pouco antes aqui de começar o podcast em relação a quem mora em apartamento, né? Então, problema de altura de garagem. Prédios mais antigos, 1,90 m de pé direito. Como é que você, né, com a barraca em cima, vai passar? Então, a picape, cabine dupla, principalmente, te junta um pouco o melhor dos mundos, né? Você consegue, às vezes, fazer um 4x4, que a gente falou se for 4x4, claro. Mas coloca na caçamba com o nosso REC elevatório, por exemplo, né? Você pode até levantar a picape, colocar lift de 4 polegadas, pneu 37. Barraca tendo no REC elevatório aí embaixo, ela vai abaixadinha. Quando você vai acampar, tira 2 travinhas, sobe com pistões. E você cria a cobertura na caçamba para poder acampar ali tranquilamente. Então, a picape é uma boa. Legal. Tem um ponto que você falou de 2 quartos. Aham. Isso é um ponto que eu acho genial na barraca de vocês. Eu queria que você explicasse esse 2 quartos que você acabou de mencionar. Então, na picape cabine dupla, ou na picape, na cabine dupla, basicamente, porque você tem o teto e a caçamba para usar. Ou no carro comum também, né? Então, é que num carro comum não dá pra colocar 2 barracas, né? Num SUV... Não dá pra pôr 2 barracas, né? Tá, entendi. Agora, por exemplo, numa Pajero Full, dá pra pôr 2 barracas. Tá. Numa Defender 110, dá pra pôr 2 barracas. Né? Uma Defender 130, dá pra pôr 2 barracas. Então, em cabine duplas, todas dá pra pôr 2 barracas também. Então, aí que entram esses 2 quartos, né? Tá. Agora, mas a gente tem barraca de 2 adultos, 3 adultos, 4 adultos e 5 adultos. Né? Então, mas aí, essa maior de todas, 5 adultos, aí já não dá pra pôr em qualquer carro, porque do comprimento dela. Qual que é o comprimento dela? A maior de 5 adultos tem 2 por 2,20 aberta, que é uma cama Super King. Legal. Então, aí tem 2 escadas também, pra poder suportar, né, o peso. Mas, mesmo assim, quem quer colocar barracas maiores em veículos menores, em São Paulo, na nossa fábrica, a gente desenvolve também REC mais forte pra poder, se quiser, colocar também. Então, é uma possibilidade. Mas, dependendo, por exemplo, a pessoa tem como eu falei, uma Pajero Full, grandona, uma Defender 110, ou uma picape, e essa pessoa, mas eu queria colocar uma porque eu tenho 3 filhos, né? Eu queria colocar uma de 5 adultos. Às vezes acaba compensando mais pegar 2 barracas, porque fica com 2 quartos, que você perguntou. Tem mais privacidade, né? E você pode pegar uma mais básica e uma mais completa. E aí você faz, e o valor, às vezes, chega próximo de uma barraca maior de todas, completa. Certo. Então, acaba sendo versátil. E se você ainda precisar, tiver um outro carro, você, vou tirar uma das barracas daqui e vou jogar no outro carro, que eu quero fazer uma viagem mais curta. Você deixa uma lá e usa a outra, e vai e volta. Então, acaba sendo versátil. A barraca top de linha da Campus World, que é a Top Camp, ele cria um abrigo também que dá para ser usado como um quarto também, um segundo quarto, né? Dá. E explica
esse anexo pro pessoal. Depois a gente coloca até algumas imagens no nosso Instagram, mas para elucidar as pessoas que não conhecem o Éder. Claro, claro. Bom, só para ilustrar um pouco, voltando um pouco, o que acontece? Essa parte, a Top Camp, né? Que é chamada Top Camp, que antigamente era chamada Discovery 2, né? Ela foi meu pai desenvolveu, ela inventou ela. É engraçado essa história. Na Nova Zelândia, quando eu morava lá. Eu morei em Auckland, né? Durante 4 anos. E meu pai e minha mãe me visitavam nas férias, né? Então, isso foi em 2004 desculpa, 2006 e 2007. E aí, em 2006 foi quando ele levou uma barraca e aí ele viu a necessidade, puxou uns tecidos e tal, e aí fez meio um primeiro molde ali. E aí depois conseguimos desenvolver, e aí foi na Nova Zelândia que a gente testou a Top Camp, que é atual, que era a Discover 2. Então foi a primeira viagem. Então tem até no nosso site, se você olhar, eu tinha uma Subaru Forester lá na Nova Zelândia, e tá com a primeira barraca, que era a atual Top Camp. Então foi bem bacana. E assim, é uma das principais diferenças da nossa barraca também, é a parte de baixo. Que muita gente chama de anexo, mas na nossa barraca não é um anexo. É uma extensão, né? Porque a Top Camp, na verdade, é uma coisa só, né? Então, assim, e sempre foi durante muitos anos. Só na geração 9 que começou ano passado, que a gente realmente fez de uma forma anexável. Tá. Porque tantas pessoas... Só que a gente não conseguia explicar muito para as pessoas. Ah, mas a nossa não é um anexo. Ah, mas tem das outras barracas, né? Principalmente as chinesas. Tem um anexo, você coloca e tal. Mas aí toda vez que você vai fechar a barraca, tem que tirar esse anexo. A nossa barraca não é assim, você não tem que tirar. É só dobrar e guardar. E ela fica dobrada, presa embaixo da barraca, né? E a parte do todo enrola. Sim. Né? Então, tem muita essa questão. Então, começou lá e a gente foi desenvolvendo, foi melhorando. E realmente, a parte essa Top Camp, você tem... Atualmente, tem mais de 16 configurações que você pode fazer. A gente costuma dizer que a Top Camp, ela é todas as barracas em um. Então, ela é Explorer, que é a básica de entrada, porque você pode montar só o básico. Pra dormir rápido, chegou, sei lá, 11 da noite, quer ir embora às 6 da manhã. Você monta só o básico, as varandinhas, só pra chover não ter problema. Mas também ela tem a Up Camp, que é intermediária, já nela também. Se você quiser abrir como se fosse a Up Camp. E tem a parte da Top Camp. A Top Camp tem... Você desce uma lateral, a outra lateral, as duas, só o toldo, ou as duas laterais com toldo. Se você tiver com toldo, tiver o pessoal com a mesinha, cadeira tomando vinho, e a pessoa quiser se trocar, tomar um banho, sua esposa, por exemplo, você solta um zíper, põe por trás da escada e ela vira um vestiário, sem desmontar a barraca toda. Então é muito versátil, né? Eu acho genial. Trocar de roupa de pé exatamente. é algo muito bom. E é algo que vocês proporcionam. Num acampamento de chuva, você tá abrigado, consegue fazer uma cozinha. É um diferencial, né? É bem interessante. E é mais comum do que você imagina. As pessoas às vezes chegam na nossa empresa, ou ligam, né? A gente vende pro Brasil todo. E eu falo assim, eu tô querendo comprar uma barraca, né? Que até uma coisa que você falou antes que é importante até falar. Eu sou meio suspeito, né, pra falar. Mas você falou assim, mas a barraca é um produto caro. Não concordo. E por que eu não concordo? Você imagina hoje, quanto que... Não, vamos falar marcas, né? Quanto tá um iPhone hoje? Top de linha, uns 10 mil reais. Uns 10 mil reais. Eu tenho barraca começando em 7.600. Sim. Né? Então... E aí você vai fazer uma viagem. Vamos dizer que você vai, sei lá, vamos colocar lá pra Salvador. Pra Natal. Vamos colocar capital. Mas você vai ficar, vamos colocar numa pousadinha. Ou no hotel 3 estrelas. Você, sua esposa, filhos. Durante, sei lá, uma semana. Quanto que vai dar essa conta? Então, a barraca, muitas vezes, já se paga na primeira viagem. Verdade. Né? Então, se você for pra Patagônia, pra Argentina, pro Atacama, que muitos clientes, que é o quintal dos nossos clientes que a gente fala. O payback é no meio da viagem, né? Às vezes na primeira ali, entendeu? Então, assim, não é caro. Caro é aquilo que você não usa, né? Já começa por aí, né? Mas a segunda parte é que você, por mais que você mescle, porque muitos clientes fazem isso. Às vezes a gente faz isso também. De mesclar, fica um pouco em hotel, em pousada e um pouco na barraca. Porque, por exemplo, que nem eu tava comentando com você antes também de começar o podcast.
A gente fez Argentina, Chile, Uruguai em 2021, eu, minha esposa e meu filho. E eu costumo sempre fazer isso. Viagens, tiros muito grandes, né? Viagens muito longas. Os primeiros 3, 4 dias puxando 1.000 quilômetros. 1.100. E aí você vai estar cansado no final do dia. Sim. Você vai ficar numa pousada, num hotel, na beira da estrada, pra dormir rapidamente, no outro dia acordar cedo e ir embora também. Mas por quê? Porque a volta fica muito mais tranquila. Porque você tem que se desestressar, não se estressar. Porque se você vai tranquilo e voltar depois acelerando, porque você tem prazo pra chegar, é complicado. Com certeza. Isso, claro, pra gente que ainda tem trabalho, tem que fazer. Quem tá aposentado tá tranquilo, né? Sim. Então, a gente tem muito dessa questão de voltar mais tranquilo. Então, por isso que eu volto a falar. Eu não acho que a barraca é cara, pelo contrário. Então, ela se paga. Tem cliente nosso que tem a barraca há 25 anos. Né? Às vezes nem reformou ainda. Ou vai pra primeira reforma. Então, é um produto que realmente se paga. Eu tenho há quase 5 anos e tá inteira. Já viajou bastante, né? Já. Então, ela... Não, com certeza ela já se pagou há muito tempo. Sim. E o bom é que você pode trocar de carro à vontade, né? Sim. E sempre vai usar. Até carretinha, se você tiver, vai usar. Então, você não fica preso. É um produto versátil também em relação a isso. Sim. Porque, às vezes, você compra um produto específico, né? Trocou, que nem... Você vai comprar um acessório para uma picape, né? Um Santo Antônio, uma capota marítima. Colocou, legal. Mas você trocou, a próxima picape não serve. Né? Verdade. Então, E a barraca de teto, eu acho ela um ponto positivo, igual um motorhome. Você parou num lugar, você não gostou, a pessoa que tá próxima de você, você não foi com a cara, vai lá, fecha a barraca e vai pra outro lugar. Exatamente. Diferente de um hotel. Você vai num hotel e você não gostou do hotel, pô, mas você já pagou toda a reserva. Você vai ter que engolir, vai ter que ficar lá. É isso mesmo. Né? Na barraca de teto ou no motorhome você entra nele e vai embora. A barraca de teto você fecha ela, entra no carro e vai embora e vai pra outro lugar. É isso mesmo. E muita gente, assim, é comum, porque assim, geralmente homem é tudo festa pra gente, né? A gente é tranquilo. E algumas esposas gostam de mais conforto, mas quem não gosta de conforto? Todo mundo gosta de conforto, né? E às vezes tem um pré-conceito, né? Que, mas é acampar. Na verdade, acampar é só o verbo que a gente fala, né? Porque você vai ter muito conforto, né? Sim. Não é igual dormir, obviamente, em 4 paredes, né? Mas você tem conforto, né? Então, muitas mulheres, às vezes, que não estão acostumadas ou nunca acamparam ou têm um pré-conceito, quando vai acampar a primeira vez, fala, nossa... É diferente, né? É diferente, é melhor do que eu imaginava. Então, assim, o que eu sempre costumo dizer, assim, não tenha um preconceito. Comece, mas também, homens, pelo amor de Deus, né? Primeiro acampamento, faça um acampamento mais estruturado, né? Sim. Não vai querer fazer um wild camp na primeira vez pra poder deixar a esposa, né? Agora nunca mais eu vou. E hoje em dia tem até ar-condicionado pra barraca, né, Éder? Tem, a gente vende, né? A gente é revendedor EcoFlow, né? Tem ar-condicionado, né? Ar-condicionado, você tem geladeira automotiva, tem, enfim, muito conforto pro acampamento, né? Muito, muito. E você tava até falando, inclusive, em relação a você pegou um hotel, chegou lá, você não sabe, né, que vai te esperar. Eu vi até ontem uma reportagem, a pessoa chegou, alugou hotel pé na areia. Aí chegou o hotel pé na areia, tava com as coisinhas assim, com a canga, né, a cadeirinha pra poder sentar. Aí quando viu, era uma praia, que nas fotos é tudo maravilhoso, né? Você vai pegar os hotéis, a pousada, né? Sim. Era na beira da areia, né? Na pé na areia, né? Mas quando vi, era uma praia de pescadores, cheia de alga, Nossa. na areia toda. Não é barato. Isso no Nordeste, né? E aí, as traineiras ali, o pessoal jogando rede. E aí a pessoa fala, nossa, e agora? Não dava pra se banhar. Aí a pessoa pagou uma semana e tá ali. E é outra coisa. Às vezes você vai viajar a muitos lugares, você chega no local, você não se acostuma com a cama, né? A barraca é a sua cama. Sim. Né? Então, você sabe que é o seu lugar, a sua coisa. Então, chegou no local que nem você falou. Não gostei daqui, vamos. Aí tem muita gente que fala, mas fica montando e desmontando a barraca, fica presa a barraca. Mas é muito rápido, né? Sim. Então, assim, para poder abrir uma barraca, para quem não tem conhecimento, um diferencial da nossa barraca é exatamente... Uma das coisas é ser até 5 vezes mais rápido a abertura e fechamento que qualquer outra marca. Porque você busca praticidade e conforto, né? Não tem jeito, né? Acho que é uma das primeiras coisas que você busca
na barraca de teto, né? Então, pra você abrir, quem não tem o costume, vai levar, sei lá, 3 minutos. Entre tirar a capa e abrir. Depois que você tirou a capa, na verdade, são segundos, né? Sim, São, sei lá, 10 segundos. verdade. E a cama já tá pronta. E já tá lá. Você pode deixar, né, travesseiro, roupa de cama, Saco de dormir. Exatamente, Então já pode deixar lá tudo e você tá tranquilo. Se estiver chovendo, você abriu rapidinho, entrou e dormiu. Então, tem essa questão, né? Então, é sua cama, as suas coisas. E é muito menos perrengue do que as pessoas imaginam. Então, você deixou lá... a pessoa que realmente se incomoda nessa questão, o carro vai ficar preso, eu queria fazer uns passeios e tal. Primeiro que você assim, quando você tem barraca de teto ou como qualquer outra coisa, você se programa. Sim. Então, a gente, vou fazer Serra da Canastra. A gente fala muito de Serra da Canastra por quê? Porque é maravilhoso, né? Quem Nossa. conhece sabe, né? E quem E não perto, conhece deveria conhecer. E você passa um ano inteiro e não conhece tudo Sim. lá, né? Então, você quer... mas vai ficar uma semana? O que você faz? Faz os passeios nos primeiros 2 dias, 3 dias. Depois você fica mais tranquilo ali, porque tem muito camping. Que às vezes tem até uma praia do Rio São Francisco dentro, uma cachoeira. E você vai curtir o camping também, Verdade. né? Então, ou faz no começo, monta só o básico. E aí, se você tiver a Top Camp, por exemplo, e depois que fez os passeios, chegou, monta tudo. Aí você vai fazer seu churrasco, né? Tomar um vinho à noite, com uma tábua de queijo, né? E as pessoas acham que você vai comer, né? Sanduíche de ovo frito, né? Nada. No acampamento. Nada. Fazer só um miojo, né? A gente... Assim, depende do que você vai levar, mas a gente passa muito bem no campo. Churrasco, uma fogueirinha pra fazer um papo de fogueira. Exatamente. E a fogueira chama vinho, chama o próprio churrasco, dependendo. Então, assim... E você acaba conhecendo muitas pessoas. Não, a fogueira, ela chama gente e gente boa. Exatamente. Porque lá começa... eu já presenciei e tenho isso como experiência de amizades que nascem ao redor de uma fogueira. É muito gostoso você estar no meio da natureza e conversando, conhecendo gente nova, tomando um vinhozinho, criançada esquentando um marshmallow. É muito, muito bacana isso, né? Bom, basicamente é ficando offline, né? Exato. Acho que essa é a palavra hoje em dia, né? Porque... Hoje em dia, mais ou menos. O pessoal já leva Starlink, fica online também. Não é muito meu acampamento, mas... Às vezes a pessoa precisa também ter muito nômade digital, né? A gente diz que... 50% dos nossos clientes são advogados. 50%? Mais ou menos isso, né? 40% TI. Muitos nômades digitais, né? Sim. E depois vem as outras partes. Tá tendo muito policial federal, muito pessoa do exército também, policial civil, guarda municipal, inclusive, também. Né? O pessoal gosta muito também. Mas, assim, no acampamento, realmente é uma coisa que as pessoas precisam pensar hoje em dia, que precisa ficar offline. Sim. Né? Chega no restaurante, as pessoas, né? O casal não tá conversando, tá cada um no celular. Então, o acampamento, ele meio que tira essa conexão. A criança não vai ficar jogando joguinho, né? Ela vai querer fazer o que você falou. Assar um marshmallow, correr, jogar bola, soltar pipa, que seja. Né? Então, andar de bicicleta, né? Então, o acampamento, ele traz um pouco disso. Juntar a família, que hoje em dia tá um pouco mais complicada essa questão da família, né? De não estar juntos. E você fazer novas amizades que você nunca faria no hotel. Que a pessoa mal te dá bom dia no elevador. Verdade. Né? Então, e tem amizades que vão pra sempre, imagina. Você tá ali, eu mesmo tenho amigos aqui. A gente foi, aquela viagem que eu falei, Argentina, Chile, Uruguai. Quando a gente tava em Mendoza, a gente tava lá, né? No acampamento, que inclusive é uma vinícola no acampamento também, no camping. Uhum. As pessoas não percebem, às vezes, mas eu gosto de ficar em hotel, eu gosto de tomar um vinho bom. A gente ficou num camping, numa vinícola. Legal. Em Mendoza, né? E aí chegou um casal de motorhome, né? Inclusive, Elizabeth e o Zago aí, vou mandar um abraço pra eles. A gente fez uma amizade bem bacana. A gente queria nas vinícolas, nas principais, né? Vamos rachar um Uber, né? E foi fazer uma amizade. E aí, até quando eles falam, eles têm um apartamento em Itapema, né? E a gente fez uma viagem, que a gente fez 3 países, e voltou e deixou ainda margem pra uma semana pra poder ficar em Santa Catarina, nas praias. Que é muito bom, né? Que é muito bom, com certeza, né? E aí,
Ah, mas vocês vão ficar no nosso apartamento, vão ficar no nosso apartamento. Mas não. Aquela coisa. Aí acabam ficando no apartamento deles, receberam muito bem, né? E aí depois a gente tava lá e um casal de clientes falou, não, vocês foram aí agora em Itapema, então vem ficar aqui em Balneário comigo. Também. Então, assim, assim, resumindo, essas amizades são amizades que vão pro resto da vida. Então, às vezes você tem mais amizade com alguém que, né, estudou com você na escola. Sim. Mas por quê? Porque você tem muita coisa em comum também, que atualmente você vai mudando a sua mentalidade para você se tornar... Acaba se tornando o overlanding que a gente falou, né? Você sai de uma pessoa que só acampava ou nem acampava, né? Começa a entrar um pouco nessa cultura, essa história. Seu filho começa a entender isso, sua filha começa a entender isso. E é uma coisa que ela vai pra vida inteira, né? Vai lembrar disso, né? Conexão com a natureza, né? Exatamente. E aproveitando esse gancho, ô Éder, como que surgiu a ideia das expedições Camping World? A gente faz encontro, né? Nós temos encontro Camping World desde 2011, né? Então, o que acontece? Muitos clientes, no começo principalmente... No começo não, 2011 já é bastante tempo, né? De 97 a 2011, né? Verdade. Mas muitos clientes falavam assim, eu queria começar a usar barraca e tal, só que eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu faço. Na época não existia o aplicativo Macamp, nem o iOverlander, né? Pra quem não conhece, né? Esses aplicativos são muito bons, ajudam muito. E pra onde eu vou? O que eu faço? Inclusive, teve uma época que a gente fez um dos nossos catálogos, era com os principais parques nacionais e pontos pra você viajar. Porque na época era guia, né? Lembra do guia? Não existia GPS, não tinha nada disso. Era o GPS manual, né? O mapa. É isso mesmo. Então, assim, isso quando alguém não rasgava a página, né? É verdade. Então, aqui você tinha o guia 4 rodas. Tá? Então, que era uma referência, né? Sim. Então, a gente fez o catálogo para poder realmente ajudar. E aí os clientes pediam, mas eu queria um lugar e tal. E a gente falou assim, vamos fazer um encontro, então, para poder reunir, né? Os amigos, os clientes e tal. E começou em 2011, foi na Pedra Grande, Atibaia. Tá? Tem um camping lá, camping Pedra Grande. E foi, assim, um sucesso desde o primeiro evento, assim, o pessoal adorou. Inclusive, tem muitas amizades que saíram de lá pra vida, de pessoas que se encontraram, fizeram, e de todos os encontros, né? Tem casal que se conheceu, tem casal que casou, teve 2 casamentos no nosso encontro já. Legal. Pra você ter uma ideia. A gente tá indo pro 19º, agora em novembro, esse ano. E, cara, sempre é um sucesso. Então, é um evento de marca, como o encontro da Land Rover, que tem todo ano. Uhum. Né? O da Harley Davidson, por exemplo. Então, é um encontro onde só vai quem tem nossa barraca, mas quem não tem a nossa barraca de teto, né? Quem não tem a barraca de teto Camping World, pode ir acampar de chão, pode ficar no motorhome, no trailer, né? Na camper, dormir na pousada, no chalé. Esse ano eu quero ir, hein? Com certeza, tá convidadíssimo. Já sabe o destino desse ano? Adivinha? O que a gente falou até agora? Bastante. A canastra? Canastra. Ah, que legal. A gente, pro 19º encontro, a gente já fez 4 eventos na canastra, mas por quê? Tem muito lugar pra conhecer na canastra. É muito lugar e os clientes pedem. Eles falam, a gente quer ir na canastra de novo. Só que esse ano a gente vai fazer num camping diferente do que a gente fez, né, nos outros anos. Mas a gente já fez em vários lugares. A gente sempre fica, só para as pessoas entenderem, a gente sempre faz a maior parte entre Minas e São Paulo, mas já fizemos no Paraná, já fizemos Santa Catarina, no Rio de Janeiro, mas a gente fica nessa parte meio que no Sudeste e no Norte do Sul. Por quê? Porque para poder juntar, ficar mais central possível, porque todos os clientes do Brasil todo virem. Sim. Então, a gente adoraria fazer no Rio Grande do Sul, né? Pessoa perto daqueles canyons maravilhosos, né? Ou nos canyons do Viana e Piauí, né? Então, assim, só que aí fica um pouco complicada essa questão da logística, né? Sim. Né? Para os nossos clientes. Então, por isso que a gente faz dessa forma. Mas é um evento bem bacana, vai ser de 20 a 23 de novembro esse ano. Tá convidado. Teve um ano que foi em Paraty, né? O ano passado. Ano passado. Inclusive essa camiseta aqui, que é do oficial do encontro. Legal. De Paraty, né? Então, assim, o evento, como é que funciona? A gente tem um evento não oficial, né? E esse oficial. O outro não oficial não vai quem quer mesmo, assim, né? Só que não tem todo ano, né?
Já o oficial tem todo ano, sempre em novembro, né? Esse ano vai sendo da consciência negra, né? Porque virou, desde o ano passado, um feriado, né? De Uhum. verdade, nacional. Então vai ser de 20 a 23. Então o evento como é que funciona? No Vai Quem Quer, cada um por si, cada um faz as suas coisas, tranquilo. É uma coisa mais descontraída, tranquilo. No evento oficial, não. Como é que funciona? Para as pessoas conseguirem interagir 100% do tempo, nós fazemos... então, é um pacote incluindo camping todos os dias, café, almoço e jantar, né? O passeio, às vezes 4x2, às vezes 4x4. Palestra de viajantes internacionais que deram a volta ao mundo com a barraca, ou foram nas Américas, ou que tá saindo, às vezes tem muito encontro que às vezes ele sai dali para poder fazer a viagem, ou chegou para poder fazer a viagem, a gente tem essas palestras. A gente faz ação social também, a gente pega alguma casa de idosos, né, ou de crianças adotadas, alguma coisa assim, e aí faz ação social para ajudar também, né? Então é sempre um evento bem bacana. Então você fica. E a gente é sem fins lucrativos, então a gente só repassa um valor, né? Então geralmente fica em torno do que? Uns 700, 800 reais por pessoa, para 3, 4 dias, para 4 dias, com tudo incluso. Não, fantástico. Então, assim, é bem, bem bacana. E foi em Paraty o último, né? Que você falou. E é que eu sou apaixonado por Paraty. Bem bacana. Ali a gente ficou numa praia bem no final, ali esqueci o nome da praia agora. Mas a gente teve um dia de passeio de escuna. Legal. No caso, né? E um dia que o pessoal ficou livre pra poder ir nas cachoeiras também, que tem bem próximo, né? Ali foi bem, bem bacana. Bacana. Ô Éder, navegando no site de vocês, tem dezenas de clientes de vocês que já fizeram expedições para o mundo todo com a barraca de vocês. Eu queria que você contasse alguns desses perfis que já viajaram para lugares inóspitos ou lugares muito fora da curva que você lembra. Bom, Pode falar o nome do casal, do perfil, Claro. se tiver Instagram, do canal do YouTube. Sim. Que vocês têm muita gente Muita. que já fizeram esse tipo de viagem. São muitos anos, né? Que nem eu falei, vai pra 29 anos de empresa, então... Bom, o primeiro que eu lembro que fez uma viagem, assim, internacional, um expedicionário, foi uma expedição à África, em 99, se não me engano, 99. E aí foi, inclusive, a primeira vez que a gente colocou a barraca num Hummer. Então, era 2 Defender 110, um Alexandre, e um Hummer. E a gente teve até que encomendar da Suécia um rack pro Hummer na época. E aí eles foi de navio, obviamente. E eles fizeram a África, Namíbia, tudo. Fizeram uma expedição maravilhosa. Foi muito, muito patrocinada, né? Eles compraram a nossa barraca, né? Mas foi uma expedição bem bacana. Depois, acho que foi em 2000, se não me engano, que veio o Robert e a Grace. Não sei se você conhece, que é do Challenging Your Dreams. Sim, da Defender. Exatamente, né? Da Defender Azul, né? Que foi a primeira, né? E aí depois eles fizeram Brasil por terra também. Uhum. E não foi a viagem de volta ao mundo, foi só pro Brasil, né? Só o Brasil, né? O Brasil é gigantesco, maravilhoso, né? Então foi a Robert, a Grace meio que abriu essa porta um pouco. E por isso que muita gente hoje, talvez até você, não sei, goste e quer ter uma Defender por conta deles. Eles, inclusive, têm um livro publicado. Livro muito bom também. Né? Não, de fato, eles me inspiraram também. Então E aí o pessoal gosta muito de querer fazer a expedição com o Defender por conta deles. Apesar de ter várias outras opções, né? Então, eles abriram um casal 10 também, um abraço pra eles. Apesar de a gente ter um bom tempo que a gente não se fala. Eles estão fazendo agora, acho que se não me engano, expedições na África, em alguns lugares também. Então, eles têm uma parceria, não sei como é que funciona muito. Né? E depois deles, aí começou meio que a abrir a porteira. O pessoal começou a tomar coragem, né? Vamos dizer assim, de ver que não é impossível, que é fácil. E hoje em dia você tem pessoas, que a gente falou antes, né? Com Fusca, com Opala antigo, com qualquer coisa, né? Fazendo... Inclusive, tem uma coisa interessante. Eu não lembro o nome, não lembro o nome da expedição, nem da pessoa, que já faz muitos anos. Mas teve um cliente que comprou uma barraca e ele tinha uma Honda Bis puxando uma carretinha com a barraca em cima da carretinha. Sério? E ele foi até o Ushuaia. Caramba! E aí é que a pessoa fala, mas eu preciso ir com o meu carro e tal. O cara fez com uma Honda Bis. Com a barraca. Então, assim, na época que a gente fazia a barraca de 1,20 m ainda, que era mais apertadinho um pouco, menorzinha. Uhum.
Mas assim, entendeu? Então só vai, né? Não espera. E aí teve essa expedição. No momento, por exemplo, a gente tem. Já ouviu falar no Pedro Berranteiro das Américas? É uma caminhonete, né? Que ele tá indo pro Alasca. Não, uma F1000, uma F1000 89, né? Sim. E aí o projeto dele, ele foi até os Estados Unidos, né? Fort Worth, né? No Texas. E com uma F1000 89, ele com a barraca e um cachorro, né? O Bastião, né? Eu acho que eu vi uma foto dele em Barretos. Isso, porque ele fez a saída lá, Barretos patrocina ele também, né? Do Festival do Peão, né? E ele foi, e o projeto dele chegou lá em Fort Worth, né? Aí ele pegou 2 mulas. E aí o que acontece? Ele tá voltando pro Brasil com 2 mulas. Montado. É mesmo? Montado em 2 mulas. Ele montado em uma mula, na verdade, a outra cargueira, né? Uhum. E o Bastião vem junto, e aí tem uma pessoa que ele fez amizade. Primeiro foi um que foi até o México, e depois um que agora tá... O Palone, agora que tá voltando pro Brasil, dirigindo a F1000 dele. Que legal. E ele vai estar no Guinness, né? Então, quando terminar de tá fazendo esse trajeto né? E a barraca vai em cima. Então, nos acampamentos, ele dorme na barraca. Também, tanto na ida quanto na volta. Isso aqui é até legal. Depois eu vou fazer até um post no Instagram com todas essas histórias que o Éder tá contando e com essas pessoas que é interessante. Tem um perfil também de uma pessoa indo com uma Paraty, né, pros Estados Unidos, né? Já voltou, né? O Gino. E aí, o que acontece? E a Tamara? E aí, o que acontece? Eles compraram uma Paraty 90, se não me engano. Aquelas quadradinhas ainda. Quadradinha, né? E aí, a ideia dele é chegar até o Alasca, né? Mas na primeira perna que eles fizeram, eles foram até Nova York, né? Inclusive tiraram foto na Times Square, tudo, né? Em cima da barraca, com a bandeira do Brasil, tudo. E comprar uma barraca usada também. Acontece muito, os clientes, às vezes, porque tem muita barraca, né? Usada no mercado. Assim, não, muita não, tem pouca, na verdade. Mas as que tem saem rápido, porque as pessoas... Nosso prazo atual é 45 dias úteis. Quando você comprou, na época, era 9 meses Sim. de espera, que foi logo depois da pandemia. Porque triplicou as vendas na época, né? O pessoal não podia ficar em lugar nenhum, né? Ficava na barraca isolado. Exatamente. Eu fui um deles. Então, tá vendo? E aí, então, acabou que eles fizeram essa viagem, então, para os Estados Unidos. Na primeira parte foi ele, a esposa dele e a filha dele. Voltaram, depois ele foi com o pai dele, e aí ele fez a perna até o Alasca. De Paraty. De Paraty, com o pai dele. E aí voltou, né? E aí tá fazendo até algum lugar agora ali em Santa Catarina para poder alugar e tal. Mas ainda tá com a barraca lá ainda. Ó, e isso é legal. O cara foi com uma Paraty até o Alasca. Não é 4x4, é um carro mais acessível por ser mais antigo. Obviamente, bem revisado, a manutenção em dia, uma barraca no teto. Foi ser feliz lá no Alasca. Exatamente, e fácil de arrumar o carro também, né? Sim. Carro mais antigo um pouco, né? Passou, inclusive, na Fueltech lá nos Estados Unidos também, do Arnold Surdick também. Legal. Então onde passou o Shurastei também, né? Sim. Na época, quando tava o Shurastei, tinha um casal com a nossa barraca também, com a Defender 90. Casei sem casa. Uma Defender vermelhinha, né? Isso mesmo. Defender 90. Eles eram amigos, inclusive. Fizeram várias partes do trajeto, inclusive em Nova York lá, com eles. Então foi bem bacana. Então tem vários. Tem Day Trippers, que fizeram também, né? Com a Defender. Você tem Outsiders. Outsiders fez com um Troller. Troller branco, né? Prata, se não me engano. Prata. Eles fizeram Europa também, né? Fizeram o mundo inteiro. O mundo inteiro. Fizeram o mundo inteiro, de Troller. E aí o pessoal fala, mas de Troller? Mas é motor MWM, né? Sim. Motor muito bom também. Então, assim, não importa o carro. O importante é você ir, né? Família Kuhn, que foi até o Alasca também. Defender, né? E Defender também. É isso que eu falo. Depois que o Robert e a Grace fizeram... Essa família Kuhn, inclusive, é um casal até de mais idade, né? Exatamente. O Alfredo e a Luciene. A Luciene, hoje eles não estão mais juntos, mas a Luciene continuou um pouco ainda. Ela tem uma Hilux agora, com uma barraca em cima, mas ficaram, se não me engano, 2 anos nos Estados Unidos. Curtindo ali, os parques nacionais. O pessoal queria comprar a Defender deles, né? Então porque lá tem muito isso. Nos Estados Unidos tem poucas Defenders, né? E custa muito, né? Aqui no Brasil também não tá um pouco diferente, né? Não, tá uma fortuna combinar, né? Também. Mas é legal, até falando desse casal, que não tem idade.
Não né? tem idade. Não mesmo. Pra você ter uma ideia, esse é um dos casos, mas eles ainda são relativamente novos, né? Mas chega o caso, por exemplo, esse é bem interessante. Chega um cliente, ele tinha na época, se não me engano, isso faz uns 6 anos mais ou menos. Ele tinha uns, sei lá, 79 anos, quase 80. E a esposa dele, 76 mais ou menos, uma Mercedes Vito. Sabe aquela vanzinha menor, Sim, que é sim. Sprinter, né? Compraram uma barraca de 1,80 m, que é de 4 adultos. E eles estavam indo junto com a mãe deles de 94, Uau. acampar. Legal. Então, assim, esse é um caso. E ele abria a barraca, fechava, né? E tem muitas vezes pessoas às vezes que acham, mas você tem que abrir e fechar a barraca. Pô, mas é segundos, pelo menos alguma coisa, né? Sim. Fazendo acampamento, né? E um outro casal que chegou com um Niva, lá da Niva, né? Ele com 84, se não me engano, ela com 80. E ele... Aí, geralmente, quando a gente instala a barraca, a gente tira foto, né? E introduz num grupo, né? Que a gente tem só pra quem é donos de barraca de teto, barracas novas, né? E aí ele falou assim, vou tirar foto. Tá bom, só um minutinho. Aí ele tirou o respirador. Que tava Nossa. pra poder tirar. Então, assim, o que importa não é a sua idade, é o seu espírito. Aí você fala, mas com 90 anos, como é que eu vou subir a escada? Já dá pra resolver isso, tranquilo. Você pode ter uma carretinha, né, reboque. E teve cliente que já com problema na perna, pessoa deficiente, colocou a barraca bem baixinho. Então você só em pé, encosta, virou, já tá deitado na barraca. Então, depende do seu espírito, da sua vontade. Pra não criar limitação que não existe, na verdade. Agora eu lembrei de um cliente de vocês também, só que o oposto, muito jovens, que era uma caminhonete com 2 barracas. Eu acho que eram 5 jovens que viajaram também até o Alasca, até os Estados Unidos. Acho que era uma Nissan que ele Uma colocou. Frontier, Uma né? Frontier, que ele colocou Isso. uma capota de fibra atrás e 2 barracas no teto e foram viajar, a molecada Foram, caiu no curtindo. mundo, né? Você vê, então, naquela época, né, já tinha o espírito, né? Então, e não era tão divulgado, né? A Everlander nem existia na época Eu ainda. acho que eles ou saíram da escola ou saíram da faculdade e Da caíram no faculdade. mundo, né? É isso mesmo, da faculdade. Então, você vê que não tem. É só você pegar e ir. Sim. Para um pouco de. Tem que planejar. Todo mundo tem que planejar, isso é normal. Inclusive, eu encorajo a fazer isso. Mas tem que sair. Planeja, mas vai. Não fica, mas só quando eu me formar, quando eu pagar tal coisa, quando eu tiver o carro tal. Sempre tem, né? A gente costuma, a gente mesmo, né, dar desculpa pra nós mesmos. Então, eu acho que isso tem que parar um pouco e realizar. Fazer até um. Dá uma olhada no último podcast com o Marcos Galassi, que ele começou a viajar depois de que ele teve um infarto, e ele também é um cliente da Campus World. Já foi, né? E agora ele tá só com a camper, né? Mas É, já com a foi. casinha, mas ele começou com a barraca de teto em Foi. cima da Mitsubishi dele, né? Isso mesmo. Da Triton vermelha dele, né? Exato, exato. Então tem vários casos, né? A gente viu muito, por exemplo, que as pessoas, que eu falei, elas querem esperar um momento certo que não existe. É que nem aposentar, né? A pessoa fala, vou juntar dinheiro a vida inteira, vou juntar pra, né, quando eu tiver um pezinho de meia, aí eu vou viajar. Mas aí a pessoa já não tem mais tanta saúde, Sim. não tem tanta mais disposição, né? O sofá meio que abraça a pessoa, né? E aí ela deixa de querer sair, de querer explorar, né? Então, não tem muito isso. Você tem que pegar e ir, né? Na pandemia aconteceu muito o quê? Infelizmente teve 3 clientes que quase faleceram por causa da pandemia. E aí ele chegou na fábrica, legal, eu vou comprar a barraca agora, vou colocar. Nossa, mas você tá animado, né? Por quê? Cara, eu fiquei na UTI durante 2 semanas pra morrer. Sim. E aí teve que ter esse wake-up call. Depois de porque o ser humano tem muito disso, né? Ele só muda depois que tem um baque muito grande. Sim. Mas não precisa esperar o baque, né? E aí foi que agora eu vou sair pra curtir. Por isso que também, nos 9 meses de espera que teve na pandemia, quando você, né, comprou uma barraca, aconteceu muito isso. A pessoa queria, né, sair fora e descobriu que existe uma forma de sair do sistema, né? Um pouco pra você ficar fora e ficar
ficar offline, né? Sim. Então é uma coisa que agregou na vida. E aí que a cultura do camping, que você falou do campismo, que a gente falou do começo, começou a crescer. E começou a crescer também por conta da civilização, que a gente fala. Por que civilização? Antigamente quase não tinha SUV, né? Era tudo sedã, né? Não é? Hatch, né? Sim. O pessoal até gostava de 2 portas antigamente. Quando veio 4 portas, falou, não. Até carro 4 portas era mais difícil de vender, Verdade. né? E agora é o oposto, né? E aí começou a surgir os SUVs, que os SUVs antigamente eram só carros 4x4 e diesel, né? Essa era a questão de ser SUV. Hoje em dia tem tudo, né? Até Kwid é SUV, né? Sim. É verdade. Então, com essa SUVização, as pessoas começaram a meio que tomar coragem de querer sair, porque o SUV consiga ir em lugares um pouco mais afastados, porque é mais altinho. Sim. Né? Não quer dizer muita coisa, mas isso ajudou. E a gente fica feliz porque isso deu um pouco mais de coragem também, né? Para poder as pessoas saírem. Ô Éder, vocês fabricam a barraca, vendem. Vocês também fazem locação? Não. Bom, a gente é fábrica, né? Às vezes as pessoas não entendem um pouco que a gente atende com horário marcado na fábrica, né? Às vezes chega uma pessoa que bate na porta, a gente atende, né? Normalmente vamos, né? Mas a gente não tem escrito Campings World lá de fora, não tem nada, a gente é bem low profile nessa parte, né? Mas a gente não aluga, por quê? É um produto muito específico. É diferente de você alugar uma lente de uma câmera, por exemplo, só não deixa cair, né? Porque é caríssimo, né? Sim. Mas ou você alugar um carro, né? Porque você sabe dirigir, é normal. A barraca, ela... Por mais que seja uma barraca, ela é muito específica, né? Então, primeiro, pra você colocar a barraca em cima, você tem que ter um rack. Sim. Né? Então, e aí você fala assim, mas quase qualquer veículo vai precisar ter um rack mais específico para aquele veículo. A gente vende todos os racks, fabrica alguns, né? Mas, por exemplo, você chega lá com um Honda Civic. É um rack. Chegou com um Toyota Etios. É outro. Eu não tenho como ter um estoque de diversos racks. Sim. Mais de 1000 racks. Assim, mas tem gente que aluga. Mas as empresas que alugam rack são racks que não suportam a barraca. Tá. Para suportar a barraca, racks a partir de 75 quilos. Suporte. Mas falar, mas 75 quilos? Só eu e minha esposa já pesa muito mais que isso. Mas essa é comum acontecer. Mas 75 quilos com o carro andando, né? Então, exatamente. Existe uma diferença que as pessoas não sabem entre peso seco, peso bruto, peso aerodinâmico, tara. Tem várias formas, né? Entendi. Então, quando existe esse cálculo, já é contando, né, é um peso seco. Com o peso aerodinâmico, ele já fez o cálculo já. Então, porque você vai estar 120, 150 na estrada, o peso quase triplica. Sim. Da força aplicada, né? Você fala, mas meu carro aguenta? É comum, a gente estava até falando, vai amassar o teto do carro? Não. Todos os veículos, tirando os conversíveis, vão suportar a barraca desde que você tenha o rack ou o bagageiro com a capacidade apropriada, que é a partir de 75 quilos. Claro que para barraca de 4 adultos, 5 adultos, tem que ser a capacidade maior. Mas a de 2 e 3 adultos, tá tranquilo. Então, e outra, é a soma das duas travessas, né? São duas travessas, geralmente, o rack, né? Então, só para as pessoas entenderem o que acontece. Até mexer aqui o microfone. Existe uma lei mundial, não é só nacional, não é só brasileira, no qual o veículo, o teto do veículo, não é o teto, tá? Vou até explicar isso. Precisa suportar 2,1 vezes o peso do próprio veículo no suposto capotamento. Esse é mundial. Não pode ser menos que isso. Pode ser mais, mas não pode ser menos. Por questão de segurança, né? Por questão de segurança. E isso aí não é o teto. O teto é mole. Se você apertar assim, ele afunda com a mão. Assim. Sim. Isso é na viga estrutural de cada veículo. Cada veículo é composto do quê? Coluna A, B e C. Às vezes tem B1, B2, né? No veículo maior, né? 4 portas. No veículo 4 portas. Aí o que acontece? Nesse caso, o que você precisa fazer? Um rack que suporte, porque essa viga estrutural é ligada para a coluna A, B e C, que é a parte de cima ali. Sim. Essa parte é a parte mais forte do carro, que é para suportar, que eu falei. E o rack tem que apoiar naquele ponto. Então, sendo um rack que apoia no local certo, tem isso também. E suportando essa capacidade de carga,
vai tranquilo, porque tem REC que às vezes o REC, as empresas desenvolvem para apoiar em cima do teto. Aquilo vai afundar. Sim. Entendeu? Então, apoia no local certo, tendo a capacidade certa, qualquer veículo vai tranquilo. Tem uma curiosidade que eu tô vendo lá fora, nos Estados Unidos, Europa, o pessoal colocando barraca de teto em Porsche. Esses dias eu vi até em uma Lamborghini. Sim, tem. É porque. Vamos lá. É uma questão. Um ponto, que não conversível, tá? Exatamente. O que acontece? Existe uma questão que no Brasil sempre foi, né? Tá deixando um pouco de ser, mas o brasileiro sempre foi. O carro é um patrimônio, praticamente. A gente é apaixonado por carro, né? Com certeza. Eu, inclusive, né? Também gosto. Tudo que tem motor, até cortador de grama. Então, assim, a gente é apaixonado. Esse ponto que você tocou é importante. Mas o carro acaba se tornando um patrimônio pro brasileiro. Sim. Porque não é barato, vamos combinar, né? E não é nem porque o carro é caro. Na verdade, no Brasil, é um dos carros mais baratos do mundo é no Brasil. Mas é por que é caro? Por causa dos impostos, das taxas. Sim. Por isso que tem muita empresa de carro que a pessoa pergunta, por que tal marca não tá no Brasil? Por causa do sistema tributário do Brasil. Que é ridículo, quase metade do preço do carro é imposto. É mais. Mais? É mais. É um pouco mais que 30% o valor do veículo. O resto é imposto. Pra você dar uma ideia. E além disso, de imposto, quando a gente compra, a gente tem que pagar um imposto anual de IPVA, né? Redundante, né? Sim. Porque você paga pedágio, você paga PVA, você paga seguro obrigatório que ninguém usa, você tem que ter um seguro próprio, que às vezes nem o seguro quer cobrir no que aconteceu, é que você paga. Né? Então, voltando, é porque o carro é meio que um patrimônio. E tem muitos que falam, mas meu carro é pão de ló. Passa pneu pretinho, ninguém toca, não pode ter um risquinho. Mas, cara, pra você aproveitar a vida, meu carro é zerado, eu comprei esse carro aqui, tá com 10 mil quilômetros. Meu carro, eu tenho há 3 anos, ele virou 30 mil agora. Mas esse carro não conta história. Sim. Você não curtiu ele. Então, o brasileiro tem muito essa questão. Então, e aí ele quer, assim, não vou pôr barraca porque fica mais feio o carro, né? Ou senão vai amassar o teto, ele não sabe da questão que não vai amassar. Então, tem muito esse preconceito, né? E essa questão da estética. O brasileiro gosta muito de estética. No caso do carro não é muito bom, mas é bonitinho, ele vai lá e compra, né? Sim. Diferente de, né? Por exemplo, lembra do Dublô? Sim. A Dublô é um carro maravilhoso. É feio que dói, mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso. O pé direito dele dentro é absurdo, abre as 2 portas de cada lado, né? Tem um bagageiro muito forte, muito bom. Então, né, é patinho feio, né? Vamos dizer assim, né? Então, o brasileiro tem muita essa questão. Então, por conta disso, as pessoas às vezes deixam de ter. Já lá fora, que nem você falou, é a cultura do camping. Os caras têm a cultura do camping. E não só do campismo, do overlander, mas também o pessoal que vai esquiar. Então, tem uma marca europeia, chama Yakima. Essa Yakima, ela fabrica barraca de teto. Na verdade, fabricava, né? São poucas fábricas que ainda restam de barraca de teto que realmente fabricam, porque é tudo feito na China. Né? Inclusive, no Brasil tem umas 6 marcas, algumas até que se dizem que marcas nacionais, mas que é feito na China. Às vezes a própria marca fala isso, mas a pessoa às vezes não pesquisou e não sabe, mas enfim. E a Yakima faz, então, barracas um pouco mais leve e menores. E o pessoal que vai fazer aquele esqui, snowboarding em montanhas menos desbravadas, então geralmente tem carro 4x4, então ele pega o Porsche 4x4, ele pega um Jaguar 4x4, Sim. Né? Ou tem o quê? Um Subaru Impreza, um Mitsubishi Evo, né? E vai 4x4 e põe a barraca em cima, né? E vai embora e dorme, e faz o esqui e dorme na barraca lá. Com saco de dormir, claro, porque em locais que a umidade é alta e é bem menor a temperatura, você precisa de um saco de dormir. Isso é normal, né? Então não tem essa preocupação, meu carro, meu Porsche. Inclusive, tem até um influenciador aqui de automotivo no Brasil, bem famoso, e ele tava com um projeto de colocar barraca no Porsche. Né? Ele perguntou aqui pra gente, falou, a gente consegue colocar. É que o Porsche, né, ele tem até um ano específico que ele tem até umas entradinhas para colocar o REC. Né? O REC que tem o REC para ele específico. Mas os Porsches mais novos, eu não sei agora os 2025, mas até acho que 2023, não tinha. De um ano, de acho que 2000 e...
2017, não, 2018 até 2023 não tem. Aí agora voltou um pouco, porque inclusive a Porsche tá com aquela questão do Porsche Dakar. Aham. Você viu? Sim. Com pneu AT, mais Maravilhoso. levantado. É, 911. é lindo, né? É, eu não acho muito propósito, mas é muito bonito, Ah, né? sim. Vamos Ele, combinar, ele, né? ele, ele lembra os Porsches raiz, né? É, que da época do Rally, dos anos Sim. 80, que era muito famoso, onde surgiu o Audi S2, né? Que é Sim. o 4, né? E tem o Subaru, né? E por aí vai, né? Que o Subaru ficou famosa. Então é bem por aí. E Então os próprios os primeiros Mini Coopers também, né? também. Então, assim, então eles curtem, eles querem saber de utilizar, então não importa. Ah, mas, claro, o cara não fica andando sempre com a barraca. Ele vai chegar a um ponto que ele vai tirar, vai usar o carro normal, mas quando ele precisa usar, não tem dó, Sim. não tem perigo, né? Falando de carro novo, tem algumas marcas de carro, principalmente com foco de off-road, que usam a Camping World. Você entra na concessionária, tem lá o carro com a barraca exposta, né? Isso é com a Mitsubishi e com a Suzuki, né? Isso, desde 2017, a gente homologou, as barracas são acessórios oficiais da HPE, que é o grupo HPE que Sim. detém a Mitsubishi Suzuki no Brasil. Então, e realmente é uma empresa que tem o DNA off-road, sempre teve, né? Então tinha tudo a ver, né? Como a gente até conversou antes, de ter a barraca. Então a gente tem processo de homologação com outras marcas em andamento, mas eles realmente o que começaram, tiveram. Porque assim, muitos clientes vinham com carro zero, às vezes de plataforma, zero. E assim, ó, eu quero que você tenha tudo dentro da sua empresa, eu quero. Inclusive a barraca e mais os acessórios. Que a gente vende quase todos os acessórios principais também, a gente vende, né? Aham. E colocava. Então eles começaram a ver isso, né? Que a Mitsubishi, inclusive, faz os Mitsubishi Cup, né? Sim. Faz uns passeios, expeditions também. E aparecia muita gente com a barraca. E aí eles começaram a ver que realmente, né? E lá fora isso já tem muito tempo já, né? Mas né, aqui começou com essa Isso parte. aqui é um ponto interessante de destacar da qualidade da barraca da Camping World. Se não tivesse uma qualidade boa, concorda que uma Mitsubishi, uma Suzuki não ia homologar a barraca. Então, de fato, a qualidade está num nível acima, como é o próprio slogan de vocês. O Né? nosso slogan nível acima, exatamente. É um duplo sentido, né? Não só de estar acampando em cima, mas de ser a qualidade um pouco melhor. Eu sou suspeito a falar, que nem eu falei, mas a gente sempre focou, sempre na qualidade, em primeiro lugar, praticidade e conforto. São esses três pilares. Sempre, né? Porque você quer chegar e acampar rápido, porque a gente sempre fica mais desacostumado, vamos dizer assim. Aham. Que eu falei antes, de deixar a barraca presa e tal. Pra quem não gosta, quer deixar a barraca presa, e que não quer deixar a barraca presa, a gente tem carretinhas. Tem uma off-road, inclusive, da nossa marca, não tá no site ainda. A gente não vai colocar agora. Spoiler. Exatamente. A gente não colocou ainda porque a gente vai mudar o design dela. Então eu não posso colocar ainda, mas vai ter uma menorzinha, em torno de uns 12 mil, e a outra mais off-road em torno de uns 30 mil, um pouquinho mais. E aí você pode colocar tudo. Tem um toldo nosso também, que a gente desenvolveu, que não tem nem no Brasil, nem fora do Brasil. Também, é lançamento também, que é um toldo com cobertura semi-automática. Você abriu o zíper, soltou 3 velcros, ele abre sozinho com pistões. Legal. E não precisa colocar pé, puxar corda, bater estaca, nada. Então, pode ventar à vontade, não acumula água, é bem, bem bacana. E a gente desenvolveu isso porque, cara, já montou um toldo lateral de carro? Não. O que você montar, você me fala. Tem que desenrolar, tem que abrir pezinho. É um de 5 a 6 minutos pra poder montar. É complicado. De uma pessoa não é tão simples, né? Não, assim, se estiver ventando é complicado. Você tem que montar, você puxa a corda, bater estaca. E aí ele tem um alumínio na frente, assim. E aí, se estiver chovendo muito, você tem que abaixar muito um dos lados Pra escoar pra água. água escoar. E aí, um dos lados você vê que meio que perde a entrada, porque, né, você tem essa questão. Então, a gente fez isso pensando... Inclusive, tem até anexo como acessório pra poder virar a parte de baixo até um quarto a mais, né? Legal. O erro mais comum de quem começa no campismo é? O erro mais comum tem algumas coisas, né? Pode Mas... explanar. Primeiro, achar que você vai ter o mesmo conforto que uma pousada, um hotel, ou sua casa. Não vai ter.
por mais que seja super confortável, tem suas limitações, né? Sim. Primeiro você começa com a questão do metro cúbico dentro de um quarto, de um hotel, e o metro cúbico dentro de uma barraca. Sim. Né? Então isso já, seja de chão, seja de teto, né? Então aí que acontece. No frio, vai ser um pouco mais frio. Quando tem a umidade alta, você pega o Urubici, o Ushuaia e tal, você vai ter que usar um saco de dormir. Esse é o padrão. Por mais que a gente utilize o melhor tecido de barraca do mundo, como eu falei que a nossa fábrica na Itália, na Coreia do Sul, utiliza, você, em lugares assim, você vai precisar. Não tem jeito, né? Então, é até um ponto importante que você até não me perguntou, mas o que né, o ponto principal, vou tomar uma decisão de barraca de teto, o que você precisa, né, pensar? O que diferencia? Ah, barraca de teto é tudo igual. Não é tudo igual. Muito pelo contrário. Senão todo mundo comprava a picape SsangYong Action. Ninguém comprava Hilux. Ninguém compraria a Frontier, né, o Ranger, enfim. Então é muito por essa questão. Então o que acontece? A barraca, né, de teto, quando você tem esse tecido melhor, é um tecido mais grosso um pouco, ele é blackout. Então você... É a pergunta que eu te fiz antes. O que bloqueia mais o calor? Uma parede fina ou uma parede grossa? Parede grossa. E ao contrário, no frio? Também. Mesma coisa, né? O calor e no frio. É que nem o beduíno. Você pega o beduíno do deserto lá, o cara não tá de sunga, ou não tá, a mulher não tá de biquíni. Tá com aquela roupona que desce lá embaixo, porque de dia é 48 graus, 50 graus positivo e de noite é menos 15. Sim. Né? Então, para proteger das duas questões. Então, primeiro ponto, quando a pessoa, na minha opinião, tem que pegar realmente e entender, de tomar uma decisão de barraca, de teto principalmente, o que vai me dar me dar perrengue ou me dar conforto? É o quê? É o tecido. 80% da barraca é composto por tecido. Então, é por isso que a gente utiliza um tecido que é não baseado em plástico, porque tem muito tecido baseado em hipstop, que nem eu falei antes. Não é tecido, porque é plástico. Você ficar embaixo de um toldo plástico, no calor, no frio, você não vai ter, né, conforto. Então, essa capacidade térmica que nem o alumínio não tem. Você pegou a latinha de cerveja, 5 minutinhos, tá quente a cerveja, né? E assim como o plástico não tem capacidade térmica, né? Então, assim, primeira coisa, é a pessoa realmente achar que vai estar no hotel, na pousada. Não vai estar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto vai ter um perrenguezinho? Em algum momento vai. Porque assim, eu costumo dizer, no sol, tudo maravilha. Mas na chuva é que o bicho pega um pouco mais, né? Sim. Porque você vai ter que desmontar e montar, por mais que seja muito rápido, na chuva. Na chuva. Então você tem que pensar que algum perrenguezinho você vai ter. Sim. É uma aventura, né? No dia que você estiver chovendo demais, assim, por mais que suporte, né, a capacidade de chuva, tudo, e você quiser um pouco mais de conforto, é que nem eu falei antes, a gente mescla um pouco, fica uma pousadinha no hotel, depois você volta. Ou se você for ficar no local lá que realmente é lá da cachoeira, no parque, aí você vai ter que dormir lá do lado mesmo. Sim. Aí quem tem a mais completa a Top Camp, você vai conseguir puxar o todo e vai ter área social. Né? Inclusive, não sei se você sabe, mas a Top Camp geração 9, a última, ela tem fechamento lateral do todo também. Então, você puxa o todo e ele fecha as laterais também. Então, mesmo chuva de vento lateral, não tem problema. Legal. Não sabia. Mudou bastante coisa na última geração que lançou em janeiro do ano passado, né? Então, acho que essas duas primeiras questões. E, assim, tirar o preconceito que vai passar perrengue. Né? Uma outra pergunta. Uma dica valiosa para quem quer viajar com a família primeiro, planejamento, na minha opinião. Não só em família, mas como em amigos também, né? Uhum. E quem a gente já viu eram amigos pra caramba, foi viajar, passou um mês junto e deu briga, né? Que nem Big Brother. Exatamente. Entre eu e minha esposa, entre você e sua esposa, às vezes acontece, né? Como é que não vai acontecer, né? Porque às vezes, eu quero chegar em tal lugar em tal dia. Ah, mas eu não quero, eu queria ir pra tal lugar. Ah, mas eu queria pra tirar foto aqui. Ah, mas a gente precisa correr, porque tem horário. Sim. E por aí vai. Então tem várias coisas que... Então, planejamento. E combinado. Tudo que é combinado não é caro. Então, combinou, por mais tempo, ainda vai dar algum perrenguezinho, né? Mas assim, é bem bacana. Então, pessoas que realmente não têm, não vou dizer coragem, mas que não tem muita essa questão de planejar, ou não tem tempo para isso, né? Ou não se sente tão seguro,
para essas empresas de expedições. Sim. Também, né? Então, por exemplo, tem um parceiro nosso, que é o Rodrigo Magda, da Horizontal Expedições. Eles fazem os passeios, são um casal 10, tanto do Brasil, fora do Brasil também eles fazem, né? Patagônia e por aí vai. Então, aí a pessoa que se sente menos seguro ou, né, quer fazer novas amizades ou que não quer, não tem um planejamento, tem isso. Se não, você vai ter que conhecer um amigo seu, por exemplo, né? Tem, às vezes, algum cliente que fala, você vai pra tal lugar? Pô, posso ir junto e tal? Não, o que acontece? Eu vou em tal lugar, destino é tal. Vou estar tal dia lá. A gente se encontra lá. Sim. Por quê? Porque você evita problema, discussão, briga, qualquer coisa. Que alguém não vai ficar feliz em algum momento, a pessoa às vezes não fala, fica de cara virada e tal. Então, tal dia tá lá. Então, funciona muito bem. Já aconteceu de vários clientes. Às vezes eu cheguei em um local que eu não falei nada com ninguém e tinha cliente lá. Legal. Então, a viagem mesmo que a gente fez lá para os 3 países, Argentina, Chile e Uruguai, eu encontrei em torno de uns 8 clientes, né? Em diferentes locais, né? Então, assim, o que eu digo? O melhor, na minha opinião, é encontrar lá. Claro que é legal viajar junto também, mas quando tiver com a expedição, aí você vai no intuito, né? De realmente... E seguir uma regra, né? Seguir uma regra de não ter... Mas não é que nem CVC. Às vezes a pessoa acha que é tipo CVC. CVC é o nome de dizer, mas... Empresa de viagem, de turismo, né? Que eu vou ter que acordar 5 da manhã, entrar no ônibus e... Sim. Não é assim. É bem, bem tranquilo, né? Mas é isso, planejamento. Então isso acaba sendo primordial. Mas claro, sempre tem no seu planejamento, vai mudar muitas coisas. Uhum. Que nem a gente chegou, por exemplo, a gente tava... Depois de Santiago, a gente tava pra baixo em Los Angeles. Pra baixo, descendo, sentido Osorno, né? E um camping que eu coloquei ia chegar lá. E lá tava... dezembro e janeiro, né? Tava escurecendo 10h30 da noite. Quase 11 da noite, né? Chegamos, era 8 horas da noite. Da noite não, tava dia ainda, né? Sim. Solzão ainda pra cima, né? E aí chegamos nesse camping, e isso que eu faço uma triangulação ainda, né? Eu uso... que fora do Brasil não dá uma camping, mas eu uso o iOverlander e o Google Maps. No Brasil eu ainda uso uma camping. E eu vejo, porque muitas vezes tem um camping que não tá lá, mais lá, que fechou, ou, né? Aí você atualiza lá. Tem que atualizar, tem que ajudar, Sim, né? sim, Senão não adianta só usar e não, né? Com certeza. Não contribuir, né? Então, chegamos nesse camping, aí o camping, eu olhei... Uma porteira com corrente cadeado. Fechado. E agora? O que aconteceu? Isso com planejamento, né? Então, chegamos lá e tinha vizinhas do lado de fora. Eu perguntei, e aí? Ele já foi embora. Mas como assim? Aí eu peguei o telefone, liguei. Cara, né? Novamente falando espanhol, né? Falou, eu já tô perto de Santiago, já acabou, agora só amanhã. Caramba. E agora? E aí? Faz o quê? Mas como assim? Se eu estivesse no camping, né? Você ia fechar com um cadeado e ia deixar pra dentro do camping, né? Como assim? Então, a pessoa tem que entender que muitas vezes a cultura de um país é muito diferente da outra, né? Verdade. Você acha que vai chegar e é igual ao Brasil? Completamente diferente. Às vezes em estados diferentes você já tem essa diferença muito grande, né? Sim. Quanto mais em outro país, né? Com certeza. Então, voltando, planejamento. Você tem que ter um plano B, tem que ter um plano C. Então, você tem que entender que você vai chegar e você vai ter várias variáveis. Mesmo planejamento, você vai... Mas aí você tem outras condições. Às vezes, esticar um pouco mais para uma cidade que você já tinha visto antes. Né? Ou mesmo perguntar. Tem muita gente que tem muito medo de perguntar. Tem muita gente que fala assim para mim, mas acampar é seguro? Ninguém vai me roubar? Porque imagina, você tá lá e chega alguém com arma e vai me roubar. Depende de onde você vai acampar também, né? Exato. Não só isso. A primeira coisa que eu falo assim, primeira coisa, desliga a TV. Principalmente se você vê canal aberto, né? Sim. Porque se você apertar a TV, sai sangue, né? Então, primeira coisa, desliga a TV. Pensa que o vagabundo, ele vai estar aonde? Na cidade. Sim. Na capital. Ele não tá atrás da moita, no interior, no mato, esperando você. Verdade. Então, a primeira questão é essa. Segundo ponto. Para quem não se sente seguro, você vai dormir em camping. Camping é propriedade fechada. Sim. Não tem perigo nenhum. Você pode ficar absolutamente tranquilo. Então, então não tem perigo. A pessoa fala, mas aí... E deixar a barraca em cima do carro? Não vão me roubar a barraca na rua? Não. Eu quando comprei a barraca, eu tinha essa dúvida. Tinha? Mas, cara, para um ladrão roubar, ele tem que ser muito astuto. Porque dá trabalho instalar a barraca. Ou se for encomendado, né? Porque é muito raro. Mas ainda assim dá trabalho de instalar e de tirar.
Ele não é tão difícil, mas você tem lá que pegar uma chave, soltar lá 8 parafusos, né? Não é um negócio que você sozinho consegue carregar. Então, é bem específico. Então, por exemplo, a pessoa fala, mas vai roubar a sua barraca? Meu carro fica na rua, eu não tenho vaga, né? Em quase 29 anos nunca aconteceu. Nem no Brasil, e nem fora do Brasil, e nem no pessoal que deu a volta ao mundo. Sim. Nada. Mas por quê? Porque é muito específico. Mas faz roubar o carro, né? Exatamente. Se roubar, rouba o carro. Então você tem que ter uma chave 13, ou uma meia polegada, e você vai ter que... Aí a gente usa porcas autotravante, que é a power lock. Por quê? Por motivo de segurança. Sim. Porque se você usa porcas normais, com a vibração, ela solta sozinha. E aí, voar, pega e mata alguém na estrada, pronto. Sim. Acabar com a sua vida. Então, e dá pra outra pessoa, obviamente, né? Mas, por conta disso, então você vai ter que ter uma chave 13, aí você vai lá. Então não dá pra você soltar um pouquinho e soltar o resto com a mão. Não, você vai ter que soltar. Então o bandido vai ter que passar uns 20 minutos, né? Tem que ter a chave específica. Sim. Vai ter que ter mais alguém pra ajudar ele a tirar de cima. Vai ter que levar uma picape pra poder levar. Ele não vai ter que instalar, ele vai levar. Então, isso é fora de cogitação. Nunca aconteceu. É mais fácil roubar o carro. Com certeza, sem dúvida. Ô Éder, o nosso bate-papo tá muito gostoso. Eu acho que você tem conteúdo aí para umas 10 horas de podcast. Mas a gente tá chegando, tá dando o tempo do podcast. Eu queria fazer um ping-pong final. Claro. Tá? Respostas rápidas. Camping estruturado ou camping selvagem? No meu caso, camping selvagem. Camping selvagem. Mas pra maioria das pessoas, eu diria que o camping estruturado. Tá. Qual rota que você ama, que você tem uma paixão? Eu gosto muito da Patagônia. Assim como vários clientes gostam, né? Mas aqui no Brasil, eu vou te dizer que, como a gente falou várias vezes, a canastra é inegável. Chapada também, né? Os veadeiros, e Diamantina principalmente. Meus ETs lá na Chapada dos Veadeiros. Exatamente. E tem lugar que eu quero ainda ir bastante, mas você nunca conheceu tudo, né? O Brasil é gigantesco. Sim. Um equipamento que nunca pode faltar. Além da barraca, óbvio. Isso é uma coisa que provavelmente alguém já até falou, mas lanterna de cabeça, cara. Lanterna de cabeça, ela te salva de tudo, assim. Eu tenho duas no porta-luva sempre. Acabou a bateria de uma, você tem outra. Então você vai fazer camping selvagem, camping no acampamento mesmo. Você quer ir no banheiro, tá? Se acontecer alguma coisa no carro, você tem a lanterna de cabeça. As mãos ficam livres, né? Então eu acho que isso é primordial. E assim, uma coisa de conforto é a geladeira, né? Sim. A geladeira portátil é uma coisa que você não precisa depender de gelo. Se você gosta de cozinhar, que é o meu caso, a gente leva coisas, né? De casa, leva a carne de churrasco. Você chega às vezes no lugar, não tem, no meio do nada não tem mercado. Verdade. Ou não tem a marca das coisas que você gosta. Não tem a carne de churrasco, aquele corte que você quer. Né? Então a geladeira também é um item atualmente... Falando desses dois pontos, a lanterna de cabeça, o Brownie do lado de fora comentou desse acessório fundamental para ele. Você pode assistir esse podcast, a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição com o pessoal do lado de fora. Brownie, Thalita, um abraço. E da geladeira automotiva, o pessoal da Dakar Overland comentou isso. Então, Ju, Márcio, um abraço para vocês também. Vamos deixar o link em algum lugar aí para vocês assistirem esse podcast. E a gente vai conversando, eu vou fazendo essas perguntas e as respostas são bem similares, né? Porque, de fato, acaba sendo um item que ajuda muito, né? No dia a dia, né? Muito, muito. São coisas que, assim, uma lanterna de cabeça é barato. R$30. Então é uma coisa que você precisa ter. E mais que uma ainda, na minha opinião, né? A geladeira é mais cara um pouco. Mas a geladeira, é mais cara que a minha geladeira da minha casa. Mas aí você imagina, você pegar a tecnologia igual da sua casa, transformar numa coisa bem menor. Sim. Que a parte tecnológica vai ser muito similar. E tem que transformar numa coisa portátil, pra você pegar a costela de vaca, não estragar, porque é diferente. Uma cervejinha gelada. Não depender de gelo. Sim. Né? E outra coisa, as geladeiras hoje que nem a gente vende geladeira, você controla via aplicativo. Verdade. Celular. Então, assim, e a gente vende umas que tem separação. Você faz uma freezer, outra geladeira e vice-versa. Então é a mão na roda. Verdade. E, Éder, um lugar que ainda você quer acampar? Olha, Terra Ronca e Serras Gerais. Essa eu não conheço ainda.
Tem muitos clientes que falam maravilha, eu vi várias coisas muito legais, mas eu ainda não tive tempo. Eu quero, com certeza, ir lá. A Serras Gerais é no Tocantins. É. Ó, eu estive lá no fim do ano, posso te falar? Vai. É muito bom, né? É fantástico. É. E a Terra Ronca é mais pra baixo, 1h30 pra baixo. É, eu não cheguei a Terra Ronca. É. Mas eu fui pro Jalapão, Serras Gerais. Pô, vai que É show, é né? surreal. Sim. É surreal. E eu queria que você falasse, você conhece N pessoas aventureiras, 3 pessoas que deveriam estar aqui no Papo de Fogueira. Olha, eu acho que, por exemplo, o Rodrigo e a Magda da Horizontal, eles têm muitas histórias também. Eles estão muito tempo no mercado aí, várias coisas. Eles estão muito tempo no off-road também. Legal. Ele tá, eu acho que é um casal 10. Eu acho que tem muita coisa pra agregar, né? Outra pessoa que eu acho muito 10 também, que você também já sabe, o Cavallini, o Celso Cavallini. Você sabe que ele tem uma parte de campismo, né? De sobrevivencialismo muito legal. Usa muita barraca também, né? Então, eu acho que ele é uma pessoa 10 para acrescentar também. Acho bem bacana. Tem muita coisa para ensinar. Legal. Né? E... deixa eu pensar. Terceira... sei lá. Acho que o próprio Robert e a Grace. Legal. O próprio Robert e a Grace, do Challenger Dreams, acho que eles têm uma história bacana também. Bom, eu vou anotar aqui no caderninho para convidá-los para participar. Sim. Ô Éder, você quer dar alguma última mensagem para quem está nos assistindo? Primeiro foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente espera que um pouco desse bate-papo que a gente fez aqui talvez inspire algumas pessoas, talvez dê algumas informações que eles não tinham, né? Sim. Tinham dúvidas, né? Ou coisas que nem imaginavam, né? Mas que realmente destravem, né? Saiam. Vai viajar, não importa se for de bicicleta, se for a pé, se for de jipe, não importa. De camelo. De camelo, de mula, né? Como a gente falou, né? Do Pedro Berranteiro. Então, assim, o importante é você ver o mundo, curtir, né? E não só lá fora, porque tem muita gente que é fixado a viajar pra fora. Mas vou te dizer que acho que 99% dos viajantes internacionais que deram a volta ao mundo com a nossa barraca, quase todos eles que voltaram, a gente pergunta: qual o melhor lugar, o lugar mais bonito que você viu no mundo inteiro? É unânime, Brasil. O Brasil é surreal. É surreal. Você tem tudo. Você tem países maravilhosos também, por exemplo, a China. A China tem lugares absurdamente lindos. Sim. Pra você chegar lá, né? Não dá pra você ir com o seu carro. Até dá. Como vários já foram, mas você vai ter que ter um trabalho bem, bem grande, né? Sim. Mas o Brasil tem tudo, né? E Verdade. outra, nossa cultura, nossa comida, que quer queira, quer não. Você vai para outros países, a comida muda bastante, né? Então, primeiro, vou falar primeiro, conheça o Brasil. Conheça aquilo que você tem vontade, mas é uma boa pedida. Não, legal. Bom, Éder, foi um prazer enorme te receber. Espero a gente poder ter outros bate-papo no futuro. Em novembro eu vou querer estar lá com vocês. Com certeza. Na Serra da Canastra. Para quem não conhece ainda Camping World, eu vou falar, acessem o Instagram deles. Vai conhecer a barraca deles, que é algo fantástico. Eu sou usuário, eu assino embaixo. A Camping World está em todos os eventos de campismo, de 4x4, que vocês podem imaginar. Então, entre em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp com a equipe do Éder, que eu acho que vocês não vão se arrepender. Legal, obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau!